eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Te agradecemos, meu Deus. Olá, queridos, boa tarde. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, com sua casa, com sua família. Está entrando no ar o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, aqui pela Rádio Fonte Vida 87,5. E esse que vos fala é o seu amigo, seu irmão em Cristo, pastor Davi Alencar Santana. E para mim é uma honra estar aqui mais uma vez para compartilhar com você os valores do reino de Deus. E comigo aqui, meu grande amigo, pastor Mauro. Paz do Senhor, pastor Mauro. A paz, pastor Davi, graças a Deus, juntos aqui novamente para aprendermos de Cristo. Glória a Deus. Isso aí. Muito feliz aqui pela sua presença, pela sua participação. Amém. E vamos juntos aqui comandar esse programa até às 18 horas. Fique conosco. Nós temos aqui algo muito bom da parte do Senhor para compartilhar com você, ok? Esse é o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, num oferecimento da Igreja DJL, que é a Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia, e nós estamos aqui todas as quartas-feiras, a partir das 16 horas, e é muito bom estar na sua companhia. E o programa hoje, ele se reveste de uma importância singular para nós, porque hoje nós chegamos a um marco importante, pastor Mauro. Hoje é o programa de número 50. Que maravilha, pastor. Glórias a Deus. 50 programas já crescendo no conhecimento de Cristo, né? Benção pura, pastor.
É isso aí, a gente fica muito feliz de poder compartilhar com você as riquezas do reino de Deus e da sua palavra. Então, nós queremos louvar ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado. E lá em 2 Pedro 3,18 está escrito: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta é a proposta principal desta programação, é levar a você o conhecimento da palavra de Deus, fundamentado nas Escrituras Sagradas e em tudo aquilo que Jesus ensinou. O nosso programa também está sendo transmitido por uma live no Facebook. Você pode procurar lá no Face, Davi Alencar Santana, e você vai ter a nossa programação também, aí com imagem, a nossa live, a nossa web TV, ok? Nós estamos ali fazendo essa live, sempre que a gente está aqui na rádio, o programa também vai ao ar através dessa live no Facebook. Não só no meu perfil, mas também na minha página ali no Facebook, na página da igreja, a DJL, e também na página da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. Por favor, entre lá, curta, comente, compartilhe. Se quiser se associar a gente aí na nossa rede de amigos lá, manda o seu convite que a gente faz essa parceria e vamos juntos aí divulgando os valores do reino de Deus. Mas a gente não... Terminando o programa aqui, a gente faz questão também de postar no YouTube. Se você quiser acompanhar lá, assinar, ser um participante lá do nosso perfil, da nossa conta, do nosso canal, é só você procurar Pastor Davi Alencar Santana. E você pode aí ter não só o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, como também os cultos da nossa igreja. Tem uma playlist lá só de louvor do Ministério de Louvor da igreja e muitas aulas de teologia e liderança. E eu vou pedir para o pastor Mauro também falar do canal dele, falar do programa Shekinah, que também é uma honra para nós ter essa parceria aí. Amém, graças a Deus, como disse o nosso querido pastor, nós temos a parceria aí juntos aí também, né? O meu canal ali no YouTube é o Pastor Mauro Shekinah, ali trago ali todos os programas Shekinah e também os programas Crescendo no Conhecimento de Cristo, né? Onde nós temos essa parceria maravilhosa. O programa Shekinah, né? Como o pastor falou, vai ao ar todas as terças-feiras das 16 às 18 horas e trazemos aí estudos do cotidiano, né? Assuntos do cotidiano, e aqui nós debatemos aqui. E também vale lembrar o canal do Hugo, né, pastor? É isso aí, pastor Hugo, nosso parceirão. Hoje ele não está aqui com a gente, mas o irmão Hugo também é outra bênção, ajuda a gente, faz aqui, é um dos apresentadores aqui do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo e também do programa Shekinah, né, pastor? Isso mesmo, o canal do nosso irmão Hugo é o Irmão Hugo AMSI, e ali também todos os programas Shekinah, programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, palestras, estudos, pequenos vídeos, como ele fala ali, né? Ali é uma benção pura. É isso aí. Então que Deus abençoe o irmão Hugo aí, que já deve estar na audiência lá também, já nos acompanhando. Nós estamos aí também, além de estar pelo Facebook, nós também estamos pelo site aqui da rádio, que é www.fontevida.com.br. E temos aí 2 telefones também para você entrar em contato conosco. Tem o nosso WhatsApp, né, pastor Mauro? Isso Qual mesmo. É o WhatsApp aí do nosso programa? O WhatsApp é 011, né? 962523322. Muito bom. E também tem o telefone da rádio, né, pastor Mauro? Isso, também 011, também São Paulo, 4203-4009. Muito bem. Então, se você quiser participar do nosso programa, você pode mandar aí um áudio através aí desse WhatsApp, que é o 962523322, e comentar, fazer seu pedido de oração, enfim, interagir conosco, ou então através da nossa live também. Você pode ir lá, colocar os seus comentários, que nós vamos ler no ar aqui aquilo que você pontuar pra gente lá no Facebook, ou então fazer os seus pedidos de oração aí pelo 4203-4009, que é o telefone da rádio, ok? Então, está no ar o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo.
aí, queridos, programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, edição especial de número 50. Somos gratos a Deus porque Ele tem nos conduzido até aqui. E eu acredito, né, pastor Mauro, a melhor forma da gente agradecer a Deus é orando, né? Com certeza, pastor, orando, conversando com Deus, falando, agradecendo, né? E engrandecendo o nosso querido e amado Senhor. É isso aí, a gente está grato pelo programa de número 50 e nós vamos orar agora agradecendo ao Senhor por estar aqui com você estar aí conosco, fique conosco, compartilhe essa live aí, abençoe outras pessoas, convide amigos para participar dessa programação, ok? E eu quero fazer uma oração especial também de gratidão, porque... graças a Deus, depois de tanta luta, a vacina chegou no Brasil, pastor. Pastor, ontem nós falamos sobre isso aqui também, nós oramos sobre isso também. Muitas pessoas ainda estão meio com receio ainda acerca da vacina, né? Mas vamos orar, crer, né? Tudo está no controle de Deus, né, pastor? É verdade. Eu estava falando lá em casa, se tem uma coisa que ajuda muito a gente é ter esperança. Verdade. E esperança é você olhar para o amanhã com bons olhos. Com certeza. Então, o Evangelho traz muito isso para a gente. O Evangelho nos incentiva muito a termos esperança. E eu até comentei em casa, por que as pessoas gostam tanto de filme de super-herói? Porque todos os filmes que têm heróis, eles tentam injetar no coração das pessoas esperança. É verdade, né? pastor. Apesar das dificuldades, dos problemas, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de tanto livro, tanto HQ, quanto filmes de herói. Por quê? A mensagem que eles trazem é que você não deve desistir e que o amanhã pode ser melhor do que hoje. E essa é a mensagem do Evangelho de Jesus. Então nós estamos aqui agradecendo. Ainda está começando isso de uma forma bem pequena, mas eu tenho certeza que em breve nós vamos vencer essa pandemia, pastor Mauro. Em nome de Jesus, pastor. Já começamos aí, podemos dizer que já começamos o ano de 2021 já com esperança, né? Com o pé direito, né? Aí vamos orar, vamos crer, temos que ter fé, né? Em nome de isso Jesus. aí. Então nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado, amém? Pai querido e amado, quero te louvar, Senhor querido, pela edição de número 50 do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Se estamos aqui, Senhor, é porque durante 50 semanas o Senhor nos sustentou e nos deu a oportunidade, na parceria com amigos, com irmãos, com participantes, com a nossa audiência, Pai, Senhor, fazer esta programação, que é para a glória do Teu nome, Senhor, que é para a edificação do corpo de Cristo e também para a evangelização daqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Eu quero Te agradecer pela vida dos meus amigos, todos aqueles que têm me ajudado, Pai, nessa programação, pela vida da ADJL, Pai, que faz com que nós estejamos aqui a cada semana, através da sua ajuda, da sua intercessão e da sua colaboração financeira, Pai. Quero Te agradecer pela vida dos apresentadores, pastor Mauro, pela vida do irmão Hugo, pela vida do Rick, Pai, do pastor Eduardo, de tantos homens de Deus que já passaram aqui, ó Pai, por este programa, levando uma palavra de fé, de esperança e de amor para as pessoas, baseadas no Evangelho de Jesus. Eu quero Te agradecer nesta tarde também, Pai, porque a vacina tão aguardada e esperada chegou ao Brasil. Senhor, e o nosso pedido é que agora o Senhor tire todo o embaraço. Da mesma forma que o Senhor deu sabedoria aos cientistas para descobrirem, Pai querido, um imunizante para a população, que dê sabedoria agora aos nossos líderes, Senhor, que toda mesquinhez, que toda arrogância, que toda soberba seja colocada de lado, Pai. E o amor às pessoas, ó Pai, possa superar todas as diferenças e desigualdade. Queremos ver este mundo imunizado, Senhor, para a glória de Teu nome. Porque tudo, meu Deus, que o homem consegue é graças a Ti. Porque todo dom perfeito vem do Senhor, ó Deus, que é o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Pois a Tua palavra diz que o Senhor é bom, o tempo todo o Senhor é bom. E eu quero Te agradecer por tudo nesta tarde, Pai, em nome de Jesus. Amado Deus, poderoso Pai, concordando com tudo que o Teu Filho, meu Pai amado, meu Pai de poder, orou a Ti nesta tarde, Jesus. Senhor, amado, queremos Te agradecer, queremos Te louvar, queremos Te exaltar, Senhor, por esta tarde. Agradecer pelo
50º programa, meu Pai amado, crescendo no conhecimento de Cristo. 50 programas, meu Pai bendito, ao qual, meu Pai, foram realizados com carinho, com amor, meu Pai amado. Pesquisas, meu Pai de poder, ó Deus. Meu Pai, tempos, muitas vezes, meu Deus amado, ao qual o Senhor abriu a mente do Teu Filho, Senhor, para trazer estudos, para abrir, meu Pai, o entendimento de muitas vidas, meu Pai da glória. Senhor amado, Pai de poder, obrigado também por ser participante dessa programação, eu, o Hugo, meu Deus, nosso irmão Rick. Jesus amado, Pai de poder, Pai da glória, cremos que tudo isso é um início de uma grande obra que o Senhor tem a realizar ainda, meu Pai, nesta programação gloriosa e maravilhosa na presença do Senhor. Pai bendito, estamos aí também, Senhor, intercedendo, Senhor, meu Pai, e te agradecendo, Senhor amado, por esta vitória, desta vacina, meu Pai bendito, que graças a Deus, meu Pai bendito, está aí aos poucos, Senhor, ó Deus de poder, vacinando a população, o mundo, Jesus. Mas, meu Deus, que esteja tudo no teu controle, que esteja tudo na tua direção, Senhor. Repreenda, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor amado, meu Pai de poder, ó Deus, todo o mal, Jesus, toda obra do maligno, muitas vezes o inimigo tentar, Senhor, ó Deus amado, usar de artimanhas, Senhor, através da corrupção, através aí da política, através aí da economia, tentando aí, Senhor amado, ó Deus bendito, subverter, Jesus, os nossos irmãos, as vidas que estão necessitando aí, Senhor, desta vacina, Jesus. Meu Deus, coloca as tuas mãos, ó Pai, sobre as vidas que estão assistindo essa programação nesta tarde também, e venha abrir-lhes o coração e o entendimento, para que venham nesta tarde absorver, ó Deus, o teu ensino, o ensino da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, graças a Deus. Benção pura, pastor Mauro. Graças a Deus, pastor Davi. Temos aqui alguns irmãos aqui nas redes sociais. Aqui o irmão Hugo mandou uma mensagem aqui, ó. Amém. A paz, meus irmãos e meus amigos. Já estou assistindo e compartilhando com todos os meus grupos. Que bênção. Deus abençoe o programa e que o Espírito Santo esteja com vocês aí. Vamos teologar juntos. Glória a isso aí. Deus, graças a Deus. Vamos dialogar sobre teologia juntos, irmãos. Amém, glória a Deus. Tem uma mensagem aí também do irmão Isaías Venâncio. Isso, né, pastor Isaías Mauro? Venâncio é um grande amigo lá do trabalho também, graças a Deus, trabalhamos juntos lá, passamos, presbítero lá da igreja Avivamento Bíblico, benção pura, Que amém, bênção. glória a Deus. Igreja abençoada. Deus Glória a abençoe Deus. os irmãos aí do Avivamento Bíblico. Glória a Deus. Ele diz aqui, pastor, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, 50º programa, bênção pura, glória a Deus. Glória a Deus. Ele também pede oração pelo irmão dele, né, o Jurandir, Isso, irmão que está Jurandir. com câncer no pâncreas. Eu Amém. creio no milagre de Cristo na vida dele. Nós também, viu, queridos? Em nome de Nós vamos Jesus. continuar orando por ele e crendo que Deus é poderoso para curar o Isaías. Glória a Inclusive, na verdade, o Jurandir, né? O Irmão do Jurandir, Isaías. que Nós é já o vamos irmão colocar o nome do irmão Isaías aí na nossa lista aí, porque hoje nós vamos sortear essa camisa bonita aqui. ó. Olha aí, irmãos, glória a Deus, graças a Deus. Comemoração aí ao 50º programa. Graças Vamos a te Deus. dar uma camisa aí do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Maravilha, glória a Deus. Amém? Deus abençoe sua vida aí e eu tenho certeza que vai ser benção pura. Em nome de Jesus. Os nomes dessas pessoas já vão estar aqui, né, pastor? Sim. E no final do programa a gente vai estar aí sorteando aí, amém, em nome de Jesus, para você levar essa bênção em nome de Jesus. É isso aí. Eu tenho um recadinho rapidinho para dar aí e logo depois a gente vai continuar aqui com a nossa programação. Sara, me ajuda aí, põe o nosso post aí. Nós vamos ter um trabalho especial no próximo sábado e no próximo domingo ali na igreja DJL. É a primeira conferência de jovens deste ano e vai ser nos 2 dias a partir das 18 horas. Pode colocar na tela cheia aí para o pessoal ver as informações. Ó, o nome da nossa conferência jovem vai ser Inconformados, baseado ali em Romanos capítulo 12, versículo de número 2. A ideia é que os nossos jovens não se conformem com aquilo que este mundo oferece, mas que possam transmitir uma mensagem diferente de Deus para o coração das pessoas. E nós teremos aí ministrando a palavra de Deus, o nosso querido irmão Michel Araújo, estará conosco a cantora Miriam Justino e no domingo teremos o preleitor Daniel Mesquita, ok? Vai ser benção pura, pastor Mauro. Que maravilha, hein, pastor? Graças a Deus, mobilizando jovens aí, né?
para a obra de Deus, para fazer a obra do Senhor Jesus. Parabéns pela iniciativa do jovem, né, pastor? É isso aí, a nossa juventude aí está desejosa de transmitir o reino de Deus para outras pessoas. Eles estão ali na liderança ali da nossa pastora Cibele, que é a nossa coordenadora, junto com o pastor Dorival Justino, que é o nosso co-pastor ali da nossa igreja local, e eles estão fazendo esse trabalho bonito aí, e convidamos você. Vai ter muita música, muito louvor, muita adoração, oração pelas vidas das pessoas, e não pode faltar a palavra de Deus. Próximo sábado e domingo, às 18 horas, ali na ADJL, na rua Capitanias Hereditárias, número 964, no Jardim Letícia, ok? Conferência de Jovens Inconformados. Você é o nosso convidado especial. Deus abençoe a sua vida, ok? Nós vamos aí agora soltar a nossa vinheta do programa e da programação da nossa igreja. Em seguida voltamos com a pergunta do dia e o tema de hoje. Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Um oferecimento da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. Situada na rua Capitanias Hereditárias, 964, no Jardim Letícia, São Paulo. Nossa programação: segunda-feira às 20 horas, aulas de Teologia e Liderança. Quarta-feira, culto Escola Bíblica, às 19h30. Sexta-feira Profética, às 19h30. E no domingo, às 18 horas, o culto da família. Conheça mais da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, pelo nosso site adjardimleticia.com.br e curta nossas páginas no Facebook e no Instagram. Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, Ministério de Bênçãos para você e sua família. Muito bem, queridos, nós estamos trabalhando aqui nas últimas semanas sobre o módulo Teologia Sistemática da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. E nós começamos falando sobre bibliologia, doutrina das Escrituras, depois passamos a falar sobre teologia, doutrina de Deus, e falamos sobre cristologia, doutrina de Cristo. E há 3 para 4 semanas a gente vem trabalhando com pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Já falamos sobre o Espírito Santo e a sua personalidade, já falamos sobre o Espírito Santo e a sua divindade, falamos sobre o Espírito Santo, os seus nomes, os seus símbolos e o seu significado. A semana passada tratamos do Espírito Santo atuando nos líderes do Antigo Testamento, e hoje nós vamos falar sobre essa atuação nos líderes do Novo Testamento. Mas nós temos uma pergunta aqui que nós mandamos para os nossos ouvintes, e eles mandaram os seus áudios para colaborar com o nosso programa. E a pergunta é: qual a importância do Espírito Santo no ministério da liderança cristã nos dias de hoje? E nós temos alguns áudios aí, e se você quiser nos ajudar também, mande pelo WhatsApp o seu áudio de no máximo até 1 minuto e meio, e deixe o seu comentário também pela nossa live no Facebook, que nós estaremos passando a sua opinião no ar aqui no decorrer dos programas, ok? Eu vou pedir para a Sara colocar um áudio nosso aí, e depois desse áudio a gente volta com o tema de hoje, ok? Paz do Senhor, pastor Davi. Meu nome é missionária Sérgia, sou da Igreja Jeová Nissi, aqui no Jardim Souza. Eu creio que a importância do Espírito Santo na vida da liderança primeiramente, ajudá-lo, a conduzir o rebanho, a instruir o rebanho na palavra do Senhor, que é o mais importante, conduzir esse rebanho para que venha ao conhecimento,
da palavra de Deus, porque a gente sabe que às vezes, infelizmente, muitas igrejas pecam nisso, né, na exposição da palavra, no estudo, no ensino. Nos instruir dentro dessa questão de não só instruí-la dentro da palavra, mas discipular, fazer com que ela venha ter uma vida estruturada, né? Não só dentro da igreja, mas como fora dela também, para que esse rebanho possa ser conduzido até Jesus, né? Eu creio que o nosso crescimento, tanto na graça quanto no conhecimento, é fundamental, mas o Espírito Santo, ele é a melhor parte de tudo isso, né? De nos ensinar, nos instruir, nos alertar também, né? Quando algo não vai bem. Então o papel do Espírito Santo é muito importante nessa questão. Deus abençoe e obrigada. Muito bem, glória a Deus. Essa foi a missionária Sérgia, uma amiga nossa, já foi aluna nossa também da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma, mandando aí a sua colaboração. Se você quiser também nos ajudar, mande o seu áudio aí pelo nosso WhatsApp 96252-3322. E agora nós vamos para o tema de hoje. Tema de hoje. Muito bem, queridos, a semana passada nós falamos sobre a ação do Espírito Santo na vida dos líderes do Antigo Testamento. E hoje nós falaremos sobre a ação do Espírito Santo na vida dos líderes do Novo Testamento. E nós vamos começar aqui lendo duas referências bíblicas que nós temos lido, sempre falando do Espírito Santo, lá em João capítulo 14, do versículo 15 em diante, e depois leremos também o capítulo 16, do versículo 7 ao 14. Quer começar aí, pastor Mauro? Amém, pastor Davi. João capítulo 14, do 15 ao 18, diz assim: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Muito bem, pastor, obrigado. Então, a outra referência aqui é João 16, do versículo 7 ao 14, que diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Palavras de Jesus. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Então, queridos, partindo aqui desse pressuposto que o Espírito Santo seria aquele que trabalharia como outro consolador na vida da igreja, nós vamos falar hoje sobre a atuação desse Espírito na vida dos líderes do Novo Testamento. E se der tempo também, estenderemos para os dias atuais. Eu vou pedir para a Sara colocar o nosso primeiro post aí, nosso primeiro slide, onde nós começamos falando sobre a atuação do Espírito Santo nessa nova aliança que nós estamos vivendo. Pode pôr na tela cheia para a gente ler, Sara, por gentileza. O Espírito Santo no Novo Testamento e na Nova Aliança. Terminada a época do Antigo Testamento, começou o período interbíblico de mais ou menos 400 anos, quando parecia que o Espírito Santo estava em silêncio. Nenhuma voz profética inspirada pelo Espírito Santo fora ouvida. Proclamada a mensagem de Deus ao seu povo, Deus atuou e usou pessoas, mas não houve nenhuma profecia escrita. Essa época de silêncio
no entanto, foi seguida por um período de atividades espirituais sem precedentes. O Espírito Santo agiu de forma abundante no Antigo Testamento, porém maior ocupação e maiores atividades estavam reservadas para o seu ministério no Novo Testamento. Muito bem, queridos. Então, só como uma palavra introdutória aí, entre o Antigo e o Novo Testamento, houve um período que nós chamamos de silêncio profético, não é, pastor Mauro? Isso mesmo, pastor. Tem até algumas bíblias, né, aquelas mais antigas, que ela tem um espaço em branco, né, umas 4 folhas ali que elas dividem, né, o Antigo do Novo Testamento. Né? Fazendo referência justamente a esse período, né? Não é que Deus não atuou neste tempo, porque Deus sempre esteve presente na humanidade, sempre teve seus representantes, mas nós não tivemos nessa época profecias escritas. Não existem registros inspirados, como temos do Antigo e do Novo Testamento, desse período. Temos sim alguns livros que são considerados apócrifos, que registram essa época, como os livros de 1º e 2º Macabeus, que estão presentes aí na Bíblia Católica, mas não são inspirados como os outros 66 livros do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Mas o que nós queremos enfatizar? Depois dessa pausa, dessa ação do Espírito Santo de forma abundante, como foi no Antigo Testamento, nós vamos entrar na dispensação da graça, que nós conhecemos hoje, que é conhecida como dispensação do Espírito. E nessa dispensação, o Espírito Santo atuou poderosamente, começando com o ministério de um homem que nós vamos ler sobre ele agora. Vou pedir para a Sara colocar para a gente o próximo slide aí, para falar deste homem, através do qual o Espírito Santo começou a atuar nas páginas do Novo Testamento. O Espírito Santo no ministério de João Batista. A presença do Espírito Santo no ministério de João Batista se evidencia pela autoridade com que exortava o povo e a preparar o caminho do Senhor, em Lucas capítulo 3, do 2 ao 4, pela firmeza com que anunciava a salvação de Deus a manifestar-se em Cristo, Lucas 3, 5 a 6, pela energia com que denunciava o pecado do seu povo, chamando-os ao arrependimento para escapar do juízo iminente, em Lucas 3, do 7 a 9, pela segurança com que ensinava o caminho do retorno a Deus, em Lucas 3, 10 a 14, pela convicção com que predizia o caráter sobrenatural do ministério de Jesus, de quem era precursor. Lucas 3, 15 a 18. Muito bem, queridos. Então, assim, o primeiro personagem, assim, que é muito enfatizado na Bíblia e no Novo Testamento é a pessoa de João Batista. E nós temos aqui o Espírito Santo atuando no ministério dele e algumas evidências, pastor Mauro. Começando aí pela autoridade com que ele exortava o povo a preparar o caminho do Senhor, né? E ele começa a falar disso lá em Lucas, capítulo 3, do versículo 2 até o 4. Eu vou ler aqui o texto que diz assim, ó: E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Glória a Deus. Então, queridos, o que a gente nota? Quando nós falamos do Espírito Santo no ministério de João Batista, nós destacamos primeiramente a sua autoridade, pastor Mauro. Pastor, a palavra ali até diz, né, que ele veio na virtude de Elias, né? As pessoas olhavam para ele lá e confundiam ele com Elias, né, porque ele tinha aquela mesma autoridade, né, porque Elias ele tinha lá combatido o profeta Acabe, né, com toda a convicção, toda a autoridade, toda a ousadia, e aquilo que João Batista fazia era praticamente idêntico ao que Elias fazia, né? Não é que alguns até dizem aí que Elias tinha encarnado em João Batista, nada disso, tem nada disso, né, pastor? Ali é o Espírito Santo que usou Elias, também estava usando agora, né? O mesmo Espírito que nos usa hoje estava usando João Batista para ser o precursor, né? Aquele que ia preparar o caminho do Mestre Jesus Cristo.
É verdade. E destacando essa autoridade que João Batista tinha, comparando com a autoridade de Elias, é que a autoridade faz com que quando você fale, as pessoas parem para te ouvir. Verdade. Ontem, né, caiu uma grande chuva em São Paulo aí, e no final da tarde, eu estava olhando com a minha esposa o jornal, na televisão, e mostrou uma cena que eu falei para minha esposa, isso é autoridade. Eles mostraram um farol que tinha parado numa rodovia aí, um acesso a uma rodovia muito famosa. E tinha, assim, centenas de carros parados, o pastor Mauro, e o farol estava quebrado. E tinha um policial da polícia militar aqui de São Paulo, da polícia de trânsito, na frente daquelas centenas de caminhões enormes, e ele parado com a mão assim, ele fez assim, todos os caminhões pararam, né? Aí eu falei para minha esposa, isso é uma figura de autoridade, né? Eles não respeitam ele pela pessoa dele, mas pelo poder que ele representa a autoridade, né? Constituída nele ali, eles respeitam isso, né? Exato. Então, quando a gente fala de autoridade, é justamente isso. É o poder que você representa. Por que tanto tanto Elias no Antigo Testamento como João Batista no Novo Testamento tiveram essa preponderância de falar e as pessoas pararem para ouvi-los? Era a autoridade de poder que eles representavam, né? Então, trazendo isso para as nossas vidas, pastor Mauro, a gente que é líder, a gente que lida com as pessoas no dia a dia, para que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas, a gente não precisa simplesmente ter uma função, um cargo ou ter uma credencial. Nós precisamos ter essa autoridade que o Espírito Santo colocou sobre a vida de Elias, sobre as nossas vidas também, não é, pastor Mauro? Com certeza, né, pastor? A gente precisa sim ter a autoridade do Espírito, porque de nós mesmos a gente não vai conseguir fazer nada, né? E é Deus que nos concede essa autoridade para a gente conseguir direcionar as vidas, né? Orientar as pessoas, ensiná-las, né? Até a pergunta tá aí, né, pastor, hoje nessa noite. A ação, qual que é a pergunta mesmo, né? Qual é a importância do Espírito Santo no ministério da liderança? Exatamente. Muito importante, né? Assim, não estou falando a resposta para vocês, né? Sim. Não, mas você pode dar sua opinião, não tem problema nenhum. Ela é muito importante, sim, na nossa vida, né? Porque às vezes as pessoas acham que é de nós mesmos que nós estamos fazendo. Não é. É o Espírito Santo de Deus que nos guia, que nos direciona, né? A ensinar, a orientar as pessoas. É verdade. E quando você está revestido dessa autoridade, vai acontecer o que aconteceu com Jesus. Os fariseus falavam, os escribas falavam naquela época, não todos, mas muitos deles estavam desacreditados, porque eles falavam, mas eles não tinham autoridade. E o que tirava lhes a autoridade? Era a hipocrisia, porque eles falavam, mas eles não viviam. Jesus, pelo contrário, aquilo que ele ensinava, ele vivia no seu ministério terreno. E isso concedia ao seu ministério, além da atuação do Espírito Santo, a autoridade. Então, é muito importante nós, como líderes, por exemplo, se você fala sobre oração, é importante você orar, porque a autoridade no assunto vem da experiência, da convivência, daquilo que você pratica. Quanto mais a gente fala e vive aquilo que a gente ensina, mais autoridade a gente vai ter na dependência do Espírito Santo, né? Segundo ponto, nós vemos o Espírito Santo no ministério de João Batista pela firmeza com que ele anunciava a salvação de Deus, a manifestar-se em Cristo Jesus. Você pode ler para a gente aí, pastor Mauro? Lucas 3, versículos 5 e 6? Sim. Lucas 3, 5 e 6. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Muito bem. Então aqui a gente vê que, primeiro, ele está falando com autoridade, né? Segundo, ele está falando da salvação em Cristo. O ministério dele era um ministério salvífico, né, pastor Mauro? É verdade, pastor. E aqui ele estava falando com certeza do que ele estava falando, né? Com convicção do que ele estava falando. Ele não estava inventando ali, ele estava falando. E algo interessante também aqui, né? Que eu até vi uma ministração sobre isso uma vez. Herodes, né? Herodes teve muita dor de cabeça, né? Com João Batista. Incomodou, né? Ele incomodou, né? O ministério, né? Incomodou a autoridade de Herodes ali, né? Porque Herodes ali era considerado ali naquela época, ele que se considerava um deus. As pessoas pararam de ir lá ver Herodes e começaram a ver João Batista, né? Começaram a ir pro deserto para ver ele pregar. E o ministério dele focado na salvação, irmãos, trazia transformação para a vida das pessoas em todos os âmbitos, porque às vezes a gente fala sobre salvação e a pessoa só pensa na vida eterna.
eterna, só pensa depois de morrer. Mas a salvação, ela começa a atuar no presente, quando a pessoa, no agora, quando ela recebe Cristo como seu Salvador. Tanto que, quando as pessoas chegavam para ele e perguntavam o que eu devo fazer, ele lhes orientava. Ele falava, olha, você é cobrador de imposto? Não seja injusto, né? Você tem 2 túnicas? Dá uma para o seu próximo, ou seja, ajude o outro. E ele ia dando essas orientações práticas, porque salvação, não é, pastor Mauro? Ela abarca o futuro, lógico. A Bíblia fala que nós crermos só em Deus nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas ela começa a promover mudança e transformação aqui e agora. Porque aonde nós vivemos aqui, que nós não somos da terra, né? Nós não somos daqui, mas aqui é uma grande escola, né? Onde a gente vai, né? Viver a vida eterna. Até o próprio Jesus falou isso, né? A gente tem que começar a viver a vida eterna a partir de agora, não é esperar para morrer para depois viver. Sim. Né? Mas começar a viver ela de agora, né, pastor? E como seres integrais, irmãos, a gente é espírito, alma e corpo. Nós temos que manifestar a salvação de Deus nesses 3 âmbitos. Teve um movimento que ainda tem alguns remanescentes aí no meio do povo evangélico, chamado Missão Integral. O que a Missão Integral propõe? Que você deve ser cristão a partir do aqui e agora, tentando modificar como mordomo de Cristo, através das suas oportunidades, do seu dinheiro, dos seus talentos, né? De tudo aquilo que Deus coloca na sua mão, tudo que está ao seu redor, ou seja, afetar positivamente. E lógico, como consequência disso, no final você terá também a vida eterna, né? Então, em todo o âmbito onde o crente está, ele tem que manifestar a salvação em Cristo, como esse homem fazia, com muita autoridade e unção do Espírito, pastor Mauro. Graças a Deus, não é verdade, pastor? Em tudo que nós vamos fazer, nós temos que mostrar a presença do Espírito Santo, né, na nossa vida, no nosso trabalho, em todos os lugares. E era isso que João Batista fazia, né? João Batista já tinha um ministério desde o seu nascimento, né? Ele amparado pelo Espírito, ele foi amparado pelo Espírito, né? Ele não queria a glória do palácio lá como o pai dele, né, Zacarias, mas ele queria, né, o ministério do deserto, né? Exato. E você vê, né, como é diferente as chamadas, né? O pai dele foi chamado para ministrar no templo. Verdade. Ele foi chamado para ministrar no meio do povo, no deserto e no Rio Jordão. Então a gente precisa entender isso também, porque às vezes a gente acha que todo mundo tem a mesma chamada que a gente, pastor Mauro. É verdade. E ali, o João Batista ali, ele tinha tudo para ser, né, para viver o conforto do templo, uma né? vida sacerdotal. Uma vida sacerdotal, aquela luxuosidade que os sacerdotes nessa época aqui, eles andavam com as melhores roupas, né? Era um luxo total, as pessoas viram lá, pensavam que eles eram até deuses, né, naquela época, né? Mas o João, ele não quis nada daquilo, né? Ele era o mais humilde possível. Até a palavra de Deus até nos diz, né, que ele se vestia com pele de camelo e se alimentava com gafanhotos e mel silvestre, né? Não tem nada daquelas coisas do templo. Muito bem. Então, irmãos, em terceiro lugar, nós vemos também o Espírito Santo no ministério de João Batista pela energia com que denunciava o pecado do seu povo, chamando-os ao arrependimento para escapar do juízo iminente. Lê pra gente aí, pastor? Lucas 3, do 7 ao 9. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Muito bem, pastor Mauro. Então aqui, o que nós percebemos? Primeiro, ele chamava as pessoas ao arrependimento. Por quê? Sem arrependimento, queridos, não existe salvação. Lembrando que arrependimento é tristeza pelos nossos erros, pelos nossos pecados, seguido de uma mudança de atitude. E segundo, ele dizia para eles não serem orgulhosos. Aliás, foi o tema de ontem, né? Foi o tema de ontem, pastor, é verdade. Não ser orgulhoso, né? Para as pessoas caírem em si e verem verdadeiramente o que elas estão fazendo, porque aqui, pastor, ele estava pregando também para um povo aqui que já conhecia a palavra de Deus também. Religioso. O povo era religioso, o povo ali, ele estava fazendo errado. E aqui, o João Batista foi enérgico mesmo no que ele está falando. Ele não amaciou a palavra para falar, ele já foi logo direto mesmo e já foi falando mesmo de uma vez, né?
Tem crente mimimi nisso aí. Ele confrontou os erros das pessoas com a palavra de Deus. Verdade. Mostrando para eles que se eles quisessem salvação, eles precisavam se arrepender. Mas você vê, é uma coisa linkada com a outra, porque se você fala sem autoridade de Deus, você pode até ser morto, né? Verdade. Não que aquele que serve a Deus em verdade não pode de repente passar pela morte ou pelo martírio, como muitos homens passaram. Mas aqui, ele só conseguiu fazer isso porque ele tinha autoridade de Deus. Essa autoridade estava focada na ação do Espírito Santo e na base que ele pregava, que era a salvação, chamando as pessoas a abandonar o seu orgulho religioso e receberem salvação. Ele tinha autoridade ali, né, pastor? Falava com convicção e certeza do que ele estava falando, ele não estava inventando nada daquilo, e era enérgico no que ele falava mesmo. Era sisudo no que ele falava, né? O senhor falou uma expressão interessante, né? Nós vivemos uma geração que tem muito mimimi. É verdade. E é verdade, tudo que você fala ofende, tudo machuca. Só que nós temos que entender, irmãos, que a verdade, ela muitas das vezes, ela vai doer antes dela nos transformar, porque ela vai confrontar os nossos erros. Ela vai mostrar pra gente que tem áreas da nossa vida que não está bem e que a gente precisa mudar. Alguém já disse que o evangelho, antes de ser uma boa notícia, antes ele é uma má notícia. Verdade. Porque antes dele falar da salvação, ele precisa falar dos nossos pecados. E a palavra ela é doce na nossa boca, mas quando desce amarga. Ezequiel falou isso. Na boca era docinha como mel, mas quando caía no ventre, era amargo como fel, né? Amargo por quê? Porque muitas das vezes existe uma luta da carne contra o Espírito. Mas se você, pelo Espírito Santo, se dedicar a Deus, ele vai te ajudar a vencer a si mesmo e viver segundo os valores do reino do Senhor, né? E em quarto lugar aqui, nós vemos que pela segurança com que ensinava o caminho do retorno a Deus. Lucas 3, do 10 ao 14. Diz assim, né? E a multidão interrogava-o dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com quem não tem. Quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados. E disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Tá vendo aqui, queridos? Então, pastor Mauro, pelo que eu vejo aqui, o evangelho, ele é bem prático. É verdade, pastor. E aqui o interessante aqui, que todo tipo de pessoa, né, estava indo falar com ele ali, né? A gente vê aqui a multidão, né, estava indo lá falar com ele. Depois chegaram os publicanos, né? Sim. Os publicanos eram o quê naquela época? Os cobradores de impostos, os considerados ali os traidores do próprio povo de Israel, né? Verdade. Que Roma tinha essa estratégia, ela contratava as próprias pessoas de Israel para cobrar impostos do seu próprio povo, né? Sim. E depois os soldados também, né? Verdade. Os soldados também iam lá se batizar com ele. Os soldados de Roma iam lá se batizar com ele, porque a palavra estava entrando. E é isso que você estava falando aqui, né, pastor? O que a gente tem que ter aqui? Primeiro tem que ter autoridade, que vai falar certeza, energia, ser enérgico, que vai falar, e também quando a pessoa pedir, a gente tem que ter a resposta para falar. E ele teve a resposta. É verdade. E para cada um era uma resposta diferente. Verdade. Irmãos. Porque Deus é assim, Deus ele é estratégico. Ele sabe aquilo que você está vivendo e qual vai ser a estratégia para você mudar a sua vida. E para cada um aqui foi dada uma orientação. Então nós devemos olhar para a palavra de Deus e pensar qual que é a minha necessidade. O que eu estou precisando? Eu sempre, quando eu oro pelos pregadores que vão ministrar lá na igreja, ou até pelos pastores quando eles vão ministrar a palavra, eu sempre peço para Deus: Senhor, que o Senhor nos traga não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Que maravilha, né, pastor? Não falar o que a pessoa muitas vezes está querendo ver, o que ela precisa ouvir, né? É verdade. Então, muitas vezes o remédio, irmãos, ele é amargo, mas ele vai trazer para nós muitas vezes saúde. Você vê, a vacina está chegando aí. Ela poderia ser uma gotinha na boca, mas na verdade não é uma gotinha, é uma agulhada no braço. Né? Verdade. Às vezes a cura, muitas vezes, ela nos machuca. Então que a gente entenda isso. João Batista, ele ensinava o caminho de retorno a Deus. E é isso que nós precisamos ensinar para a sociedade nos dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos nos voltar a Deus, porque o homem foi criado
para ser livre. O homem foi criado para ser, para ter liberdade, mas o homem não foi criado para ser independente. Todas as vezes que o homem tenta viver sem Deus, a vida vira um caos, como nós estamos vendo no planeta Terra. Egoísmo, maldade, presunção, arrogância. Mas quando o homem se volta para Deus, ele adquire os valores do reino de Deus para ele mudar a sua vida e mudar a vida de outras pessoas, pastor Mauro. É verdade, nós temos que ser dependentes de Deus, né? Mostrar que nós precisamos de Deus. Em toda oração que a gente for fazer, glorificar a Deus e sempre dizer: Pai, eu não sei, não consigo fazer, mas a minha fé está colocada no Senhor. É isso aí, irmãos. Estamos falando sobre a atuação do Espírito Santo na vida dos líderes do Novo Testamento, começando com João Batista. E eu quero que você fique conosco. Nós vamos agora para um intervalo de 5 minutos e voltamos para a segunda parte do programa, Crescendo no Conhecimento de Cristo. E daqui a pouco nós vamos sortear aqui, ó, essa linda camisa aqui. Maravilha. Ó. Hoje o nosso programa está completando sua 50ª edição, programa de número 50, e nós queremos dar essa camiseta para você, amém? Deus abençoe sua vida. Até daqui a pouco. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Atenção, queridos irmãos ouvintes da Rádio Fonte Vida. Agora as Óticas Macedônia está mais perto de você, no Jardim Santa Emília. Ficou mais fácil comprar nas Óticas Macedônia. Quem conhece, confia. Há mais de 10 anos fazendo o melhor para você e sua família. Vem para as Óticas Macedônia e seja feliz. Ligue e agende o exame de vista nos telefones. WhatsApp 941129594. Loja 1, Loja 2, 930819371. Promoção de armações a partir de R$90. E na compra dos seus óculos, você ainda ganha uma linda caneca. Óticas Macedônia, cuidando bem da sua visão, em 2 endereços para melhor atender. Rua Pálvora de Varzim, 233, Jardim Macedônia. E Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1500, Jardim Santa Emília, ao lado da Igreja Católica. Óticas Macedônia. A Igreja Evangélica Pentecostal, a Voz do Espírito Santo, é um ministério de compromisso que tem levado a sério a Palavra de Deus. Terça-feira, culto de ensino, às 19h30. Quarta-feira, tarde da bênção, às 15 horas. Quinta-feira, culto da vitória, às 19h30. Sexta-feira, culto de oração, às 19h30. Sábado, às 19h30. Sempre uma reunião de fé para a sua vida. E no domingo, maravilhoso culto da família, às 18h30. Não deixe de estar em nossos cultos de bênçãos e vitórias, na Igreja Evangélica Pentecostal, a Voz do Espírito Santo, situada na Rua Júlio Mesquita, número 70, no Jardim Fabiano, em Embu das Artes, São Paulo. Para maiores informações, acesse o nosso site www.iepaves.com.br ou pelo telefone 4783-8704, 4783-8704. Você não pode perder reuniões poderosas que irão mudar a sua vida. Igreja Nacional Nascimento e Fé. Anote os dias e horários das reuniões. Domingo às 8 da manhã, busca do Espírito Santo. Em jejum, às 18 horas, reunião dos Filhos de Deus. Segunda-feira, às 20 horas, reunião com as Mulheres de Fé. Quarta-feira, às 20 horas, reunião do Socorro de Deus e com a entrega do lenço consagrado. Sexta-feira, reunião contra o mal, contra os vícios, para libertação total na sua vida.
Você não pode perder. Estrada de Itapecerica a Campo Limpo, número 239, Jardim Independência, próximo ao posto de saúde do Jardim Júlia. Igreja Nacional Nascimento e Fé. Uma igreja que vive pela fé. Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Te agradecemos, meu Deus. É isso aí, queridos, foi rapidinho. Estamos de volta aí com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Esse programa é um oferecimento da Igreja DJL, a igreja que eu tenho a grata satisfação de pastorear, a Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. E o nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, das 16 horas às 18 horas, aqui pela Rádio Fonte Vida 87,5. E também estamos no ar aí pelo site da rádio, que é o www.fontevida.com.br. E como não poderia ser diferente também, nós estamos aí toda quarta-feira com uma live especial. O programa começa aqui na rádio, nós também começamos a transmissão lá pela nossa web TV, lá no Facebook, ok? É só você procurar lá por Davi Alencar Santana, que você vai encontrar o nosso programa. E para mim vai ser uma grande alegria ter lá os seus comentários, os seus likes, a sua participação. Se você puder compartilhar esta live com outras pessoas, é uma forma de você edificar outras pessoas com a palavra de Deus. E o nosso foco é nos nossos cursos de teologia. A gente sempre pega um módulo e vai destrinchando ele aqui para você. Quem acompanha o nosso programa, faz um curso de teologia gratuito com a gente, pastor. É um intensivão teológico, né, pastor? É isso aí. A pessoa participa aí de um curso aí de teologia e aprende aí, além do curso do pastor Davi, lá, né, presencial e também à distância, também tem aí, graças a Deus, pelo Facebook e pela rádio, né? Exatamente. E terminando aqui o nosso programa, a gente também posta lá no nosso canal do YouTube. Se você colocar lá Pastor Davi Alencar Santana, tem uma playlist lá só com os programas Crescendo no Conhecimento de Cristo e outras só com as aulas de teologia e de liderança para você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Qual o canal lá, pastor Mauro? O meu canal é Pastor Mauro Shekinah, e nós trazemos todos os programas Shekinah, né? O programa Shekinah vai ao ar todas as terças-feiras, das 16 às 18 horas. Trazemos aí assuntos do cotidiano, onde nós debatemos, conversamos aqui, amém, vários assuntos aí. E o assunto de ontem, né? Só dar Pode falar, pastor. Merchandise aqui, né? Nós começamos ontem, né, irmãos, uma série de temas aí sobre os pecados capitais, os 7 pecados capitais. E ontem nós falamos do primeiro, que foi o orgulho, né? Semana que vem a gente vai falar sobre a inveja. Estaremos aqui juntos aí, destrinchando esse assunto, conversando com todos em nome de Jesus. Muito bem, queridos. Então, além dos nossos canais, também tem outro apresentador que hoje ele não pôde estar aqui, que é o nosso querido irmão Hugo AMSI. E ele também tem um canal no YouTube. Se você quiser acompanhar o irmão Hugo, é só você colocar lá Hugo AMSI. Tanto o canal do YouTube, o YouTube dele tem esse nome, quanto também nas redes sociais. Você vai ter lá também o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, o programa Shekinah, o quadro Geração de Discípulos e muito mais para a sua edificação espiritual. O nosso WhatsApp é o 96252-3322. Você pode mandar uma mensagem, mandar os seus comentários e participar com a gente aí da nossa programação. E também tem o telefone da rádio, não é, pastor Mauro? Isso mesmo, o telefone da rádio é o 011-4203-4009. Se quiser aí fazer um pedido de oração, liga aí, nós vamos orar, né, pastor? Exatamente. Então, queridos, nós estamos com a pergunta hoje aí. A pergunta é: qual a importância da ação do Espírito Santo no Ministério da Liderança Cristã hoje? E alguns
alguns amigos nos mandaram aí alguns áudios. Eu vou pedir para a Sara soltar 2 áudios aí dos amigos que mandaram a sua participação. Olá, boa tarde. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e ouvintes do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Eu sou diaconisa Ivanilde Serafim, congrego na Igreja Família Batista e vou agora responder a pergunta do programa. Qual a importância do Espírito Santo na vida da liderança cristã hoje? Então, eu entendo que sempre foi importante a ação do Espírito Santo na vida de qualquer líder cristão. Mas, ultimamente, nós temos que depender muito mais do Espírito Santo, porque ele que nos dá força, nos guia, nos orienta, nos fortalece, né? Nos convence, nos ajuda a entender o mistério da palavra, da salvação. Porque a revelação da palavra ela vem por meio do Espírito Santo. Então, nós dependemos do Espírito Santo para ter o entendimento, discernimento. E quando nós somos um líder cristão, nós temos que ser guiado pelo Espírito Santo. E ser guiado pelo Espírito, nós temos que estar em contato com Ele. Nós precisamos de estar cheios dele, nós precisamos estar conectados no Espírito Santo. Para ouvir a voz dele, para ser direcionado por ele e guiado por ele. Amém? Então, esse é o meu entendimento. A importância é, mais do que tudo, eu entendo que é como respirar. Depender do Espírito Santo, viver conectado no Espírito para um líder cristão é como a mesma necessidade que a gente tem de respirar. Porque somente pelo Espírito nós podemos discernir para não cair em armadilhas, não tomar decisões erradas que possam trazer consequências. Nós podemos discernir a ação demoníaca e muitas outras coisas através do Espírito. Que pela carne, pelo conhecimento, pelo estudo, nós não podemos discernir muitas coisas, a não ser pela revelação do Espírito. Então, a importância nos dias de hoje é que hoje nós temos um tempo muito complicado, onde nós precisamos muito de ser guiado e direcionado pelo Espírito. Amém? Fiquem na paz do Senhor e obrigada. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os irmãos da Rádio Fonte e Vida FM 87.5. Que Deus possa abençoar também a vida do nosso nobre pastor Davi Alencar Santana. Quem vos cumprimenta é pastor Edilson Ferreira, ministro da Igreja Universal dos Filhos de Deus, ligado ao Moraes Prado. Louvado seja o nome do Senhor. Falar da obra do Espírito Santo é uma coisa muito forte, porque veja a importância que o Espírito Santo tem na vida da liderança cristã. Jesus, ele deixou registrado no Evangelho segundo escreveu João 16, a partir do verso 7, a obra do Espírito Santo. Ele diz, olha, eu digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, enviá-lo-ei. Agora para pensar, Jesus Cristo foi, porque Atos 1, 9, 10, 11, ele subiu para o céu, e quando ele subia tinha um anjo à direita e outra à esquerda, e ele dizia, varões galileus, que estão olhando para o céu, esse mesmo Jesus que você está vendo ele ir, ele há de voltar. E ele foi e sentou à destra de Deus. Agora, ele enviou o Espírito Santo Consolador. E ele disse, quando eu enviar, ele vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Porque não crê em Jesus. Da justiça por quê? Porque ele foi para o Pai. E nós não vamos ver mais visivelmente, mas espiritualmente sentimos a tua presença. Do juízo, por quê? Porque o príncipe desse mundo já está julgado. Os irmãos bem sabem que a sentença foi dada para o inimigo, e todos que fizerem a sua vontade, certamente vai ser lançado no lago de fogo, baseado em Apocalipse 21:8, que é a segunda morte. Agora, para pensar, a importância do Espírito Santo, ele vem convencer.
ele vem mostrar o que é pecado. Tudo aquilo que é contra a santidade de Deus. O que é pecado. O pecado separa o homem de Deus. E o Espírito Santo, ele vai te orientar. Baseado em 1 Coríntios 6, 9, 6, 10. A Bíblia diz que tem um grupo, uma relação de pessoas que não vai entrar no céu por conta do pecado. Quem nos orientou? O Espírito Santo. Olha a importância. Porque diz os bêbados, os fornicários, os idólatras, os que se prostituem, os efeminados, os sodomitas. E ele vem mostrando-nos o que pratica injustiça não herdarão o reino de Deus. Lembra lá de Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito? Ele mostra também as ações carnais, 16 ações carnais e 9 espirituais, ou seja, que é pecado. E ele termina dizendo, quem comete tal coisa não herdará o reino dos céus. Olha a importância do Espírito Santo nos mostrar, nos orientar o que é certo e o que é errado. O profeta menor, Malaquias, entre os 17 profetas da Bíblia, que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, os maiores. Os menores, Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias diz assim, outra vez vereis a diferença entre quem serve e quem não serve. Olha a importância do Espírito Santo. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o injusto, mostrando, apontando o que é pecado. Agora, meus amados irmãos, Jesus foi para o céu e ele virá buscar a sua igreja. Porque João 14,3 diz, se eu for e vos preparar lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Muito bem, irmãos. Esse aí foi o pastor Edilson, lá do Conselho de Pastores de Parelheiros, que nos mandou aí a sua participação. Deus abençoe, meu querido. Muito bem aí as suas colocações. E a nossa irmã Ivanilde Serafim também. Deus abençoe pela sua participação no nosso programa. É isso aí, pastor Mauro. Sem a presença do Espírito Santo, a liderança cristã está falida. É verdade, pastor. Se fosse de nós mesmos, né? Se fosse pelos nossos próprios pensamentos, né? Nossa própria inteligência, nós não conseguiríamos fazer nada. Nós temos que ser guiados mesmo pelo Espírito, né? Para fazer a obra de Deus. Muito bem. Nós vamos ver aqui a última característica aqui do Espírito Santo no ministério de João Batista. Nós falamos que o Espírito Santo, atuando no ministério de João Batista, ele deu a ele autoridade, firmeza para que anunciasse a salvação, capacidade de denunciar o pecado, ensinar o caminho e, por último, pela convicção com que ele predizia o caráter sobrenatural do ministério de Jesus, de quem ele era precursor. Lucas 3, do 15 ao 18, pastor Mauro. Diz assim a palavra, e estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos dizendo, eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. E assim, admoestando-vos, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Muito bem, pastor Mauro, muito obrigado. Então nós vemos que aqui nessa quinta característica do ministério de João Batista, ele enfatizava o ministério sobrenatural de Cristo que viria. O foco dele não era ele, pastor Mauro, o foco dele era o ministério de Jesus. Sempre falando de Jesus, né? Esse era o papel de João Batista, ele era o precursor, aquele que ia preparar o caminho do mestre, né, pastor? E aqui ele é bem enfático nessa parte que ele fala aqui, ó. E as pessoas perguntam, será que você é o Cristo, né? Então você é o Cristo, você é o Messias? Não, eu não sou digno nem de desatar o parca de desatar a sandália dele, né? Eu hoje batizo com água, mas esse que vai vir, esse vai batizar com fogo. Ele tá demonstra aí muita humildade, né? E também taxativo. E qual era a missão dele? Queridos, nós, Igreja do Senhor Jesus e líderes dessa época, nós também somos precursores. A Bíblia fala que Jesus foi para o Pai, nos deixou o Espírito, mas voltaria para nós. E enquanto nós estivermos
estivermos aqui, neste hiato de tempo entre a ida dele e o seu retorno, é o nosso papel também sermos precursores do Messias, não é, pastor? É verdade, pastor. Anunciar o retorno dele. Nós estamos aqui para isso, né? Nós estamos aqui para anunciar Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O nosso papel aqui na terra é essa. Agora, a partir do momento, né, que o homem, né, ele querer dizer que é ele, que, como nós vemos aí vários líderes aí, né, se dizendo Cristo, o próprio Cristo, né, aí tem que ficar preocupado. Porque... É verdade. Porque, na verdade, irmãos, o nosso foco é o mesmo foco de João Batista, é levar as pessoas a Deus, levar as pessoas a Jesus. O nosso foco não é trazer as pessoas para a gente, né? Eu fico meio preocupado com a expressão que o pessoal está usando muito aí, meus discípulos. Eu acho que assim, a gente tem pessoas que nos admiram, que a gente gosta, que a gente cuida, só que eu não tenho discípulo, irmãos, eu faço discípulos para Jesus, né? Eu sei que é só uma questão de semântica, mas eu fico meio preocupado, porque eu acredito que não é para mim, né? É para ele, né? A ele todo louvor, toda honra e toda glória, né, pastor? E isso é perigoso, né? Porque daí as pessoas elas querem se espelhar na gente, né? Não, é que não o senhor está falando, não que a gente tem que ser exemplo, a gente tem que ser exemplo sim das pessoas, mas a gente tem que procurar o máximo falar, transmitir Jesus para aquelas vidas, né? É verdade. Porque a gente é falho, né, pastor? A gente vai falhar um dia, chega uma hora que a gente, infelizmente o ser humano é assim, chega uma hora que a gente acaba até frustrando outras pessoas pela maneira de falar, pela maneira de agir. Com certeza. O nosso papel, como o de João Batista, é ser um precursor, é preparar o caminho do Messias com antecedência, é mostrar para as pessoas, é como se a gente fosse uma grande seta piscando, dizendo, ó, é ele. Sempre ele. É sempre ele. Irmãos, eu vou pedir para a Sara soltar aí a vinheta da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma, e depois nós vamos voltar falando de um outro personagem singular do Novo Testamento. Falaremos sobre a ação do Espírito Santo no ministério de um grande líder, Jesus. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com matrículas abertas o ano todo para os cursos do nível básico, médio e avançado em Teologia e Liderança, no sistema presencial e à distância. Ministramos também palestras, curso preparatório para obreiros, encontro de casais, seminários para família e liderança e ainda outros cursos em igrejas. Também abrimos núcleos nas igrejas. Consulte a possibilidade de dias e horários. Coordenação e aulas com o pastor Davi Alencar Santana. Nosso propósito é formar discípulos mais parecidos com Jesus. Estamos atuando há muitos anos neste ministério de liderança e família. Visite nosso canal no YouTube. Lá você encontrará centenas de vídeos de aulas, pregações, palestras e muito mais. Tudo gratuitamente para a sua edificação ministerial, familiar e espiritual. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. WhatsApp 96252-3322. 96252-3322. Curta nossas páginas no Facebook e no Instagram ou acesse nossa homepage Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br. Matrículas abertas o ano todo. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias 964, Jardim Letícia, São Paulo. E a Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com uma promoção imperdível.
Quem se matricular na nossa escola até o último dia de março, ou seja, nesse primeiro trimestre de 2021, você vai se matricular e vai poder levar um aluno para estudar gratuitamente. Você paga a sua mensalidade, mas esse outro aluno pode ir como convidado seu. Pode ser seu esposo, sua esposa, pode ser seu filho, um amigo. Você vai estar estudando, pagando uma mensalidade, 2 alunos estarão estudando, ok? O nosso desejo é que você cresça no conhecimento da palavra de Deus. E por isso nós fizemos essa promoção até dezembro e, devido aos pedidos, estendemos ela nesse primeiro trimestre de 2021, ok? O nosso curso é um curso avançado em Teologia e Liderança. O nosso sistema é o semipresencial. Você pega o material, estuda no início do mês na sua casa, e nós temos 2 encontros na nossa igreja, quinzenal na segunda-feira, das 19h30 às 21 horas, ok? Você vai estudar os 2 apenas com uma apostila como essa. Essa é a apostila do módulo Teologia Sistemática 1. Mas além desse, nós temos mais 17 módulos. Terminado o seu curso, os 18 módulos, você vai receber um certificado como este, certo? Aí validando os 18 meses que você esteve estudando conosco, aprendendo a palavra de Deus. Se você quiser mais informações, nos procure na nossa homepage, que é Centro Teológico Querigma, tudo junto, .blogspot.com.br, ou pelas redes sociais. Temos uma página no Facebook e outra também no Instagram, ok? É uma maneira de você conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E nós estamos falando aqui hoje no programa Crescendo no Conhecimento de Cristo sobre a atuação do Espírito Santo na vida dos líderes do Novo Testamento. E nós estamos com uma pergunta no ar, que é: qual a importância da ação do Espírito Santo na vida dos líderes cristãos nos dias atuais? E se você quiser participar com a gente, você pode mandar um comentário na nossa live ou através também do nosso WhatsApp, 96252-3322. E hoje, programa de número 50, Crescendo no Conhecimento de Cristo, nós vamos sortear uma camiseta para aqueles que participarem da nossa live. Aqueles que já vêm participando, seus nomes estão aqui. Mas aqueles que ainda não participaram, os seus comentários hoje na live ou através do WhatsApp vai te dar a possibilidade de participar do sorteio que faremos no final do programa, dessa linda camiseta aí, exclusiva do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, ok? Benção pura. Benção pura. E na próxima semana, irmãos, nós vamos sortear também um livro do pastor Ademilson Rocha, ok? É o mês de janeiro abençoado aí no programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, abençoando a vida das pessoas com os nossos sorteios. Vamos continuar um pouquinho mais aqui no nosso tema, e nós vamos pedir para a Sara ali colocar o próximo slide, o slide número 14, onde vamos falar sobre o Espírito Santo no ministério de Jesus. Tudo aquilo que Jesus foi pela ação sobrenatural do Espírito Santo no ministério dele. Pode pôr na tela cheia, Sara, por gentileza, para a gente ler ali. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Ninguém melhor que Jesus se identificou de forma tão plena com o Espírito Santo. Essa relação salienta a pessoa de Jesus Cristo como alguém concebido pelo Espírito Santo, ungido com o Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, que realizou o seu ministério no poder do Espírito Santo, que se ofereceu em sacrifício pelo Espírito, ressuscitado pelo poder do Espírito, que deu mandamentos aos apóstolos após a ressurreição por intermédio do Espírito Santo, doador e batizador com o Espírito Santo. Muito bem, queridos. Pode colocar a gente aqui, Sara, por gentileza. Então, o que nós vemos aí? O Novo Testamento é repleto de líderes cheios do Espírito Santo. Nós acabamos de citar João Batista na primeira parte do programa. Nós temos também o apóstolo Paulo, que foi um ícone do trabalho missionário, como plantador de igreja, 3 grandes viagens missionárias. Nós temos os 12 apóstolos, que foram homens que fizeram a grande diferença no início da igreja primitiva, na implantação do evangelho na Ásia,
Ásia, na Europa e também na África. Nós temos aí aqueles que escreveram as epístolas, como Paulo, que escreveu 13, como os outros apóstolos, como o próprio Tiago, como o próprio Judas, que escreveram outras epístolas, mas o nosso foco nesse momento vai ser naquele que foi o maior exemplo de ação do Espírito Santo na vida dele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pastor Mauro. Graças a Deus, né? Ele é o maior exemplo, né, de ser aí guiado, né, pelo Espírito Santo. Tudo, né, na vida de Jesus foi através do Espírito Santo, né? Desde o seu nascimento, né, até a sua ressurreição e glorificação, né, pastor? Graças a Deus. É verdade. Então nós vamos ver aqui 9 características da ação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Primeiro, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Lucas 1:35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Nós sabemos que havia uma profecia no Antigo Testamento que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, mas ninguém sabia. Alguns estudiosos da Bíblia, como Flávio Joséfo, né, historiador judaico, cristão, traz para nós a ideia que naquela época muitas mulheres já tinham dito que eram a virgem que conceberia, e nenhuma delas concretizou aquilo que havia falado. Mas uma mulher que não esperava isso, de repente o anjo Gabriel aparece para ela e anuncia que ela daria luz a um filho. E como ela era uma virgem, como ela era uma pessoa que ainda não tinha um esposo, ela se questionou como isso aconteceria. E a resposta foi que aquele que dela nasceria seria fruto do Espírito, porque o Espírito Santo desceria sobre ela e geraria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pastor Mauro. Maravilha, né, pastor? Isso é um mistério da fé, né, graças a Deus. E ali é interessante, né, que ela questionou sim, mas depois ela disse ali algo maravilhoso também, né? Seja feito conforme for a sua vontade, né? Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se minha vontade do Senhor. Graças a Deus. Então, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, ele também foi, pastor Mauro, ungido pelo Espírito. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Muito bem. Então o que nós vemos aqui? Jesus, como ele foi homem perfeito, tudo que ele fez aqui na terra, pastor Mauro e ouvintes, foi pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Não era ele, era o Espírito Santo atuando na vida dele. Terceiro, ele foi guiado pelo Espírito Santo, pastor Mauro. Mateus 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que coisa interessante, né, pastor? O Espírito Santo conduziu Jesus para ser tentado. Conduziu para ser tentado, né, pastor? O que nós entendemos aqui, né? Que tudo aqui estava no controle de Deus. O que Deus estava querendo nos mostrar aqui? Que nós, quando somos cheios do Espírito Santo, né, o inimigo pode vir contra nós, mas através da palavra de Deus nós vencemos ele. Isso foi que Jesus mostrou para nós, né, pastor? Deixou um grande exemplo, né, pastor? Deixou um grande exemplo, que todos nós somos tentados. Nós até fizemos um programa lá, Shekinah, sobre isso, falando sobre a tentação, né? Por que somos tentados muitas vezes, né? E aí foi o que aconteceu aqui. O inimigo nos tenta diversas vezes, mas nós podemos vencer se nós estivermos cheios do Espírito Santo. De nós a gente não consegue, né? Ficou claro aqui, irmãos, através da tentação de Jesus ali em Mateus capítulo 4, que sem o Espírito Santo, sem uma vida de consagração e sem a palavra, é impossível nós vencermos o diabo. Agora, na palavra, na consagração e com o Espírito Santo, é impossível o diabo nos vencer. É verdade, pastor, graças a Deus. Às vezes as pessoas querem enfrentar o inimigo, né, de qualquer maneira, né? Mas o próprio Jesus aqui ele nos mostra, né, que ele foi dependente do Espírito Santo e capacitado pelo Espírito Santo de Deus para poder enfrentar ali o inimigo. E uma quarta característica que antes da gente ouvir um louvor, aqui diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Cita novamente a referência de Lucas 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então aqui há uma declaração de Lucas dizendo que Jesus foi cheio, irmãos. Agora para pensar. Se nem Jesus, o Filho de Deus,
ele se eximiu de ser cheio do Espírito Santo, pastor Mauro, como é que a gente pode fazer a obra de Deus, igreja brasileira, sem ser cheio do Espírito Santo? E aqui é interessante, pastor, que depois que ele foi batizado e ele foi ao deserto, né, cheio do Espírito Santo, foi depois do deserto que começou, né, o ministério de Jesus, né? Sim. O trabalhar de Jesus. Porque se nós seguirmos cronologicamente a Bíblia, né, se nós conseguimos seguir, depois daqui para onde ele foi? Ele foi lá, né, para a sinagoga, né, para ministrar lá na sinagoga, né, e ele tomou aquela cadeira lá, né, e citou a passagem de Isaías, onde as pessoas queriam apedrejar ele, né? É verdade. Ali começou tudo, né? Ele se colocou como Messias, Como né? Messias, né? Ele mesmo está falando, hoje se cumpre essa profecia em Isaías. E as pessoas ficaram iradas com ele ali, né? Quem é esse homem para falar uma coisa dessa? É verdade. Mas na verdade, né, irmãos, ele estava falando de algo que ele sabia, porque ele era o próprio Verbo encarnado e ali a profecia começava a ganhar a sua, digamos assim, a sua relevância que tinha sido profetizada desde o Antigo Testamento. Porque Isaías foi o profeta messiânico, foi aquele que mais anunciou sobre a vinda do Messias. E ali se cumpria essa profecia. E a partir do momento que Jesus estava cheio do Espírito Santo, irmãos, nós vamos ver na vida dele grandes milagres, nós vamos ver cura, nós vamos ver libertação, nós vamos ver surdo enxergar, né? Nós vamos ver cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar, ou seja, os milagres começaram a acontecer. Então, você que é um líder cristão, entenda, busque a Deus, se encha do Espírito Santo, porque uma vez cheio do poder e da graça de Deus, seu ministério vai frutificar, Deus vai operar maravilhas através da sua vida e do seu ministério. Creia nisso, Deus tem muito a fazer na sua vida neste ano de 2021. Nós vamos ouvir um louvor aí, com o Ministério de Louvor lá da DJL, e já voltamos falando sobre esse tema, a ação do Espírito Santo nos líderes do Novo Testamento e da Nova Aliança. Crescendo no conhecimento de Cristo. E agora é o momento do louvor e da adoração.
terças-feiras, a partir das 4 horas da tarde, o programa Shekinah, trazendo a glória de Deus para a sua vida. Sempre trazendo um tema do cotidiano para discussão e reflexão dos ouvintes. A apresentação do trio abençoado, Pastor Mauro, Irmão Hugo e Pastor Davi Alencar. Programa Shekinah, todas as terças-feiras, às 4 horas da tarde, e na rádio Bom de Vida FM 87.5. Reflexão do dia. Um momento para repensar a vida. Amém, Pastor Davi, ouvintes, como é lindo, né, a gente falar do Espírito Santo de Deus e falar principalmente, né, do que nós estamos tratando aqui hoje, da atuação dele ali no Novo Testamento, através dos grandes líderes ali, na época também da igreja primitiva, né, graças a Deus, né, nós vemos ali uma atuação maravilhosa dele e particularmente um texto que eu gosto muito, né, de ler, fica lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, lá no versículo de número 44, né? É um texto muito longo, né, irmãos? Assim, se nós vamos seguir a história toda que ocorreu ali. Mas para você entender, né, vamos lá no versículo 44, Atos 10, 44. Diz assim: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Que coisa linda, pastor. Esse texto é uma maravilha. Por quê? Porque começa com um homem chamado Centurião Cornélio, né, que era lá de Roma, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ele era um homem, né, que dava esmolas, um homem que caridoso, né, bondoso com as pessoas. E ali Deus faz algo tão maravilhoso, Deus mostra para Pedro lá que ele tem que visitar essa pessoa e essa família. Pedro não entende nada, né? É isso que eu acho maravilhoso, né, na atuação do Espírito Santo. E Pedro ele chega na casa desse homem, acontece tanta coisa. Pedro chega na casa desse homem chamado Cornélio, e quando bate na porta, Cornélio abre a porta já naquela ansiedade, né? Talvez assim, já sabendo que era Pedro, porque um anjo tinha visitado Cornélio e falado que um homem ia visitar ele lá. Ele abre a porta, a primeira coisa que Cornélio faz, se ajoelhar aos pés de Pedro. Aí Pedro fala assim: não, para com isso, rapaz, você tem que se ajoelhar perante Jesus. Não, eu não sou nada, eu sou apenas um mensageiro de Deus. E uma coisa, né, um parênteses aí, olha que coisa linda, né? Um anjo foi lá, falou com Cornélio, né? E quantas pessoas não adoram anjo, né? Cornélio não adorou o anjo. E quantas pessoas não adoram aí, né, o chamado São Pedro, né? E Pedro, o próprio Pedro falou: eu não tenho que ser adorado, que tem que ser adorado é Jesus. E ali Pedro, né, talvez ainda naquela um pouco de incredulidade, né, porque ele estava pregando no meio dos gentios da época, pessoas que Pedro ali tinha uma certa discriminação, né, porque achava que as bênçãos de Deus, a graça de Deus não poderia atingir os gentios. Houve até uma certa discussão lá, né, mas isso é para outro assunto, né. Pedro se maravilha, e os fiéis da circuncisão que estavam com Pedro, quando Pedro estava começando a falar, eles começaram a ver o Espírito Santo caindo sobre aquelas pessoas, baixando sobre aquelas pessoas e começando a falar línguas. As pessoas falam: nossa, que maravilha! Até esses também receberam o Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. O Espírito Santo hoje, graças a Deus,
está, né, em todos os lugares que nós quisermos buscar ele está, irmãos, na igreja, em casa. Antigamente, no Antigo Testamento, como nós falamos aqui na semana passada, ele operava de maneira esporádica, ele escolhia as pessoas, né? Era todos aqueles que Deus queria. Hoje não, hoje se a gente buscar, se a gente crer, se a gente ouvir a palavra de Deus como Cornélio e a família dele ouviu, né? Porque eu acredito que Cornélio ali, irmão, não estava só ele, a família, ele deve ter chamado os vizinhos, todo mundo. Vamos encher a casa aí, que vai vir um homem aí trazer umas palavras diferentes. E ali, quando eles ouviram maravilhosamente, eles receberam de coração mesmo, o Espírito Santo começou a operar, a trabalhar ali, começou a falar em língua estranha. Eu acho que, olha, pastor, eu vou falar a verdade, acho que ali foi um reteté danado ali, né? A glória um verdadeiro culto pentecostal ali naquele dia. Ali foi bênção, maravilhosa. Essa é a palavra, irmão, essa reflexão do dia. Receba o Espírito Santo, que está à tua disposição na tua vida, amém? Em nome de Jesus, basta buscar. É isso aí, queridos. A promessa é para vós, para vossos filhos, para os que estão longe, palavras de Pedro, e para todos quantos o Senhor chamar. Deus chamou você, então o Espírito Santo é para você também. Mas não fique só na primeira bênção que é ser selado. Busque o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, como Cornélio, com a evidência de falar em línguas. Deus sempre tem mais para nós, amém? Esse foi o quadro Reflexão do Dia, um momento para nós repensarmos a nossa vida. Eu vou pedir para a Sara colocar agora as vinhetas aí dos nossos parceiros, da Casa de Recuperação e também da EMEP, e nós vamos juntos aí, e daqui a pouco nós vamos sortear essa camiseta linda aqui, ó, em comemoração ao programa de número 50. Mande o seu comentário aí na nossa live e nós vamos abençoar você. Projeto Social, aulas de música na ADJL. Se você sonha em aprender a tocar, chegou a sua oportunidade. A Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia fez uma parceria com a IMEP, Escola de Música Estilo Popular, e está disponibilizando aulas de guitarra, violão, bateria, contrabaixo e teclado. Tudo isso a preços populares. O coordenador do projeto é o professor de música Leandro Gouveia, especialista em formação de bandas para igrejas. As aulas são nas sextas-feiras, das 9 às 11 da manhã e das 13 às 18 horas, na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo, próximo ao Cemitério São Luís. Venha fazer a sua inscrição. Vagas limitadas. Para fazer a sua matrícula ou para fazer uma aula gratuita. Para conhecer nosso método, fale com o professor Leandro Gouveia pelo telefone ou WhatsApp 97352-3428 ou ainda 98900-4056. Consulte ainda a possibilidade de aulas em outros dias, horários e locais. Visite nosso canal no YouTube, Escola de Música Estilo Popular, a escola que faz o seu estilo. Olá, meu amigo ou minha amiga. Quero dar um recadinho todo especial para você. Por acaso você já ouviu falar da Casa de Recuperação para Dependentes Químicos Acreditar? Ela é uma entidade que é referência no tratamento de dependentes químicos e do alcoolismo. Liderada pelo pastor Hamilton Prachedes, que é especialista nessa área há mais de 27 anos, a Casa de Recuperação Acreditar pode socorrer você e a sua família. Situada em um local com ótima estrutura física, com um ambiente super agradável e que tem parcerias com profissionais altamente qualificados e que estão prontos para ajudar. Não troque sua família pelas drogas. Ainda há esperança para você. Basta acreditar. Quer conhecer a Casa de Recuperação Acreditar? Ela fica na Avenida Carlos Barbosa Santos, número 631, na antiga estrada do Barro Branco, no Jardim Lucélia, no Grajaú, São Paulo, capital. Entre em contato conosco através do WhatsApp 11 94753 6111. Repito, 11 94753 6111.
E para você que é uma pessoa que tem um bom coração e que gostaria de fazer a sua doação, nós estamos aceitando doações no local ou na Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, que é uma das nossas inúmeras parceiras e que fica na rua Capitanias Hereditárias 964, no Jardim Letícia. Sua vida pode mudar, basta acreditar. Olá, meu amigo ou minha amiga, quero dar um recadinho todo especial para você que está precisando de uma ajuda para saber qual empresa contratar para abrilhantar o seu evento. Então, os seus problemas terminaram. Quero apresentar a Line Music Gerenciamento de Eventos, que está à sua plena disposição para embelezar este seu sonho tão maravilhoso. Com a Line Music Gerenciamento de Eventos, você vai poder contar com uma equipe altamente qualificada e preparada que irá em seu evento e lhe proporcionará momentos inesquecíveis. Quer saber mais sobre a Line Music Gerenciamento de Eventos? Então entre agora em contato em nosso WhatsApp 11, prefixo de São Paulo, 989004056. Repito, 11, prefixo de São Paulo, 989004056. Você pode também conhecer melhor o nosso trabalho acessando a nossa página no Facebook. Não feche o seu evento sem antes falar conosco. Line Music Gerenciamento de Eventos, fazendo diferença em seu evento. Muito bem, queridos. Estamos de volta aqui com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E o nosso irmão Cleiton Souza mandou uma mensagem aqui no Facebook, na nossa live. O Espírito Santo tem uma importância incrível na liderança cristã nos dias atuais. Um líder sem a presença do Espírito Santo em sua vida é como um barco à deriva. A liderança do Espírito Santo não tem direção do caminho certo a seguir e tem muitas dificuldades na tomada de decisão. Pastor Ademilson Rocha disse: boa tarde, a paz de Cristo, queridos. Hoje estou de molho aqui em casa devido a muita tosse, mas consegui agora ouvir o programa mais abençoado da Fonte Vida. Paz, queridos, e muita motivação em Deus. Glória ao eterno Deus por este lindo programa. Audiência total. E a nossa irmã Josefa Risodotti Vitorino dos Santos mandou aqui o seu boa tarde. Deus abençoe aí os nossos ouvintes e os nossos telespectadores aí pela nossa live. Pastor Mauro, voltando aqui para nós concluirmos nosso estudo, para nós fazermos o nosso sorteio, falando sobre o Espírito Santo no ministério de Jesus. Nós vemos que ele foi concebido pelo Espírito, ungido pelo Espírito, guiado pelo Espírito, cheio do Espírito. E em quinto lugar, ele realizou o seu ministério no poder do Espírito Santo. Lucas 4, 18 e 19. Amém. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. É isso aí, é Jesus sentado na sinagoga lá, declarando que essa profecia se cumpria naquele dia. Isso mesmo, pastor. Na vida dele como Messias. Sexto lugar, ele se ofereceu em sacrifício também pelo Espírito, Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Muito bem, irmãos. Essa é a atuação do Espírito Santo para que Jesus oferecesse sacrifício. Sexto lugar, ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito, Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal
pelo seu Espírito que em vós habita. Coisa linda, hein? Maravilha. Ele ressuscitou a Jesus, pastor Mauro, e um dia ele vai nos ressuscitar. Vai nos ressuscitar também, graças a Deus. É uma promessa maravilhosa. É isso aí. 8º lugar. Pelo Espírito, Jesus deu mandamento aos apóstolos após a ressurreição. Atos capítulo 1, versículo 1 e 2. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que acolhera. Muito bem. E por fim, ele é o doador do Espírito Santo e o batizador com o Espírito Santo. Atos 2:33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Muito bem. Então, irmãos, o ministério de Jesus foi um ministério focado no Espírito Santo, pastor Mauro. Que maravilha, né, pastor? Toda a vida dele sempre foi focada no Espírito Santo, né? Bênção maravilhosa. Não dá pra gente abrir mão, irmãos, dessa atuação dele na nossa vida. Então, conheça mais do Espírito Santo. E a semana que vem, nós falaremos sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente. Maravilha. Então, nós estaremos aí citando a atuação dele na nossa vida. Falamos da atuação dele nos líderes do Antigo Testamento, no Novo Testamento, principalmente na vida de João Batista e de Jesus, e a semana que vem é a minha vez, é a sua vez. Como é que ele atua nessa atual dispensação na minha vida e na sua vida? E chegou o momento que todos estavam aguardando. Nós vamos fazer o sorteio aí dessa camiseta linda aqui, exclusiva do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, pastor Mauro. Glória a Deus, maravilha, camiseta linda e maravilhosa. É isso aí, ó, igualzinha a nossa aqui. Em breve nós vamos fazer uma nova e vamos separar uma também para sorteio. Mas Amém. hoje, a que vai ser sorteada é essa aqui. Amém, glória a Deus. Tá aqui os nomes? Tá todos os nomes aí, pastor. Que rufem os tambores, né? Tem uma musiquinha aí. Vai orando aí, crente. Vai orando aí. Pastor Essa Mauro, camisa, ela pode... mão ungida aí, hein? Ela pode ser sua, amém, em nome de Jesus. Vamos Pegar ver bem quem lá vai no ser fundo. aqui o contemplado. privilegiado ou a privilegiada. Amém. Pode abrir, pastor? Pode abrir, por favor. Amém, glória a Deus. Olha aí que bênção, olha que bênção. Nosso irmão Cleiton Souza. Amém, glória a Cleiton Deus. Souza. Cleiton Souza. Parabéns, meu querido. Está ganhando aí essa camisa aqui, ó, do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, ok? Se eu não me engano, o Cleiton Souza é esposo da Ivanilde, que ganhou o livro. Que ganhou... Ó, que bênção, ué. Essa família aí tá com sorte. Que Deus abençoe você. Essa camisa aqui é sua. Se eu não me engano, ele está morando lá na região do Butantã. Mas que Deus abençoe, irmão Cleiton Souza. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, mas você está abençoado aí com a camiseta do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, de número 50. Ô, irmãos, hoje nós estamos terminando o nosso programa, mas às 19h30 nós temos escola bíblica lá na DJL e estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Estamos estudando sobre a atualidade da doutrina bíblica, sobre a atuação do Espírito Santo. E não foi combinado não, viu, irmão? Isso é tudo cristocidência. Cristocidência, é verdade. Estamos Amém? falando do Espírito Santo e tudo está envolvido com o Espírito Santo aqui, né, pastor? Pastor Mauro, e aí? Como é que tá essa semana? Para onde iremos? Pastor, essa semana aí, sábado aí, nós vamos ter o Campfire. Campfire é um evento que os jovens vão estar fazendo lá numa chácara, né? Nós estaremos ali louvando, adorando, bendizendo o santo nome do Senhor. Tudo ali, irmãos, com as restrições do Covid-19. Álcool gel, máscara, tudo direitinho ali. Distanciamento social. Distanciamento social, amém. Nada, a gente não vai extrapolar, não. Né? Vamos tentar aí, né? Falar com o Jó para não extrapolar, né? Glória a Deus. E domingo temos o culto da família, estamos vendo o ano da coragem, né? E estaremos ali ministrando a palavra de Deus, em nome de Jesus, na Igreja Elim, Parque Planalto, Rua Isabel Aguiar de Campos, número 245, Parque Planalto, Grajaú, São Paulo. Muito bem, pastor Mauro. E nesse final de semana, sábado e domingo, na DJL, a Conferência Jovem Inconformados. Você é meu convidado especial para estar lá a partir das 18 horas, amém? Sábado e domingo, Rua Capitanias Hereditárias, número 964, no Jardim Letícia. Conferência de Jovens Inconformados. Deus abençoe você, sua família, sua casa. Deus abençoe São Paulo. Deus abençoe o Brasil.